Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Essência e Rotina. Quem já é inscrito aqui no canal, eu falei com vocês que eu iria fazer a resenha de um livro que eu tinha lido e é para apresentar para vocês. E se você está nesse vídeo pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Meu nome é Janete, mas você pode me chamar de Jajá e esse é o meu canal Essência e Rotina. Aqui eu trago para vocês receitas, decoração e inclusive a resenha de livros. Esse é o meu primeiro vídeo sobre esse assunto e espero que todos vocês gostem. O livro que eu vou apresentar, inclusive, deu origem ao nome desse canal. Eu encontrei esse livro aqui, pesquisando, e aí eu gostei do nome na hora que eu vi o livro na livraria, A Hora da Essência, dei uma lida do que se tratava e comprei. E aí, como o canal tem esse objetivo de trazer literatura também, é a minha primeira vez falando com vocês sobre um livro. Então, esse aqui é o livro, vocês já viram, né, na capa ali do vídeo. E o que eu pensei em fazer aqui com vocês? Falar algumas coisas do livro e também ler alguns trechos. Depois eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários se a maneira como eu estou fazendo, a maneira como eu fiz esse primeiro, agradou vocês. Também gostaria de ter sugestões de livros para eu ler e aí trazer a resenha aqui para a gente conversar. Então, aqui nos comentários vai ser o momento da gente fazer essa troca sobre literatura. Eu vou começar lendo a parte de trás do livro e daí do que ele se trata. Depois que eu ler essa parte, daí eu falo um resumo rápido do livro e trazendo alguns trechos que foi muito significante. De vez em quando a vida nos surpreende em absoluto desgoverno, tudo fora, alheio, exilado. Mas há outros momentos em que nos surpreende em absoluta concordância. Tudo dentro, consciente e reconciliado. A hora da essência talvez seja isso, o turno da vida em que a liturgia das horas nos põe num caminho só, o que nos faz chegar a nós mesmos. Então, isso é o que está atrás do livro, e o livro trata do seguinte: é uma mulher por volta dos 50 anos, ela está sozinha na vida, ela tem um momento que ela era muito bem casada, com marido, filho, uma vida toda estruturada. E, de repente, o marido quer se separar dela e vai embora, digamos, da noite para o dia com outra mulher e ela fica sozinha com o filho. E aí acontece como em muitos casamentos que se desfazem e têm filhos, ou a mulher faz esse tipo de coisa, ou o homem também faz com os filhos, colocar o filho contra o pai ou contra a mãe. Nesse caso, essa mulher, a Sofia, o nome da personagem é Sofia, ela coloca o filho contra o pai e dali se desenrola a história até o final. O filho, em algum momento, ele some, ele desaparece, é uma constante busca dela, ela se torna uma mulher, primeiro com a separação, ela se tornou uma mulher amarga, infeliz, revoltada, e o filho estava no meio daquela situação. Ela queria o marido de volta, não tinha como, ele até mudou-se com a nova mulher que depois teve filhos para o exterior. O marido era médico, ela trabalhou no início da juventude dela, com o casamento parou de trabalhar para se dedicar à família, mas ela era extremamente feliz assim. Após a separação, ela teve essa grande desilusão na vida e se entregou ao desleixo. Então, o filho some, desaparece, ela está em uma constante busca, o marido não conversa mais com ela não conversa mais com o marido, somente com os advogados. E ela, em busca do filho perdido,
ela encontra num delegado ali um apoio emocional para conversar e se tornam quase um amigo. Em um dia, esse delegado tem a resposta para dar a ela do filho desaparecido, se encontraram o filho, aonde que ele está, ou se o filho está morto. Então, o delegado chama ela, deixa uma mensagem na caixa postal, ali no telefone, dizendo para ela que tem uma resposta para ela ir buscar a resposta. Quando ela vai até a delegacia, só tem ali um envelope que é entregue a ela porque o delegado 2 dias antes tinha sido assassinado. Então, ela pega aquele envelope, aí ela vai em direção à casa dela, porque ela quer ler a carta que o delegado deixou para ela na casa dela, no mundo dela. Ela quer receber a notícia do filho lá no conforto da casa dela. Então, lá foi ela, em direção à casa dela, e o pior acontece. Ela acorda depois de 20 dias no hospital, numa cama de UTI, e ela descobre que tem um câncer terminal, que ela tem pouco tempo de vida. O médico que dá essa notícia para ela diz que ela tem no máximo 3, 4 meses de vida. E ao acordar lá no hospital e ela se deparar com essa situação, que ela está em fase terminal e tem poucos meses de vida, ela faz uma reflexão que eu vou ler agora para vocês. Estou distante de todos os que poderiam dar alento a que sofro. Filha única, perdi meus pais quando ainda eram jovens, casei-me com meu primeiro namorado que tive e fui feliz até o dia em que ele não me quis mais. Disse que o amor tinha terminado, fez o comunicado, arrumou as malas e se foi. Então, ela está completamente sozinha no hospital, não tem mais pai, não tem mais mãe, era filha única e o filho também desapareceu. Então, essa mulher está numa cama de hospital completamente sozinha. E aí, depois desse primeiro impacto, vem a chegada da Ana Flores, uma enfermeira que vai acompanhar ela até o final. A tristeza da Sofia é tão profunda nesse momento da notícia e ela começa a recordar das coisas todas que aconteceram. Ela sente falta da sua casa, ela só quer voltar para sua casa, rever as coisas. Então ela fica muito preocupada o que vai acontecer com as coisas materiais dela. E ela tá ali naquela cama e tudo o que trazem para ela de notícias é que ela não vai sair dali, que ela vai ter que ficar no hospital até a hora derradeira. Então, o livro, ele é um livro sobre a morte, mas também é um livro sobre a vida, sobre como a gente vai viver a nossa vida, os caminhos que a gente vai tomar e como a gente tem que se preparar na vida para uma hora tão triste, mas a gente nunca vai estar preparado. Mas quando tu está numa situação tão complicada que não tem mais a volta, fica muito difícil tu pensar positivamente ou, né, pensar nas coisas que tu poderia ter feito e não fez, tomando decisões complicadas, erradas, equivocadas. E aí, o que faz essa mulher se ela está num trâmite final? E o que ela vai pensar, o que ela vai sentir? As coisas começam a mudar com a chegada da Ana Flores. E a primeira vez que a Sofia encontra com a Ana Flores, eu vou ler aqui para vocês. Alguém bate à porta. Não respondo, ouço o barulho da abertura. Continuo com meus olhos fechados. Os passos me indicam que a pessoa que entrou está de salto. Estranho, até então eu não via nenhuma médica ou enfermeira usando sapatos de salto. Os ruídos se aproximam. Tem um perfume bom, não doce.
Lembra-me águas de colônia do passado, dos tempos idos em que os perfumes eram delicados, sugerindo limpeza e bem-estar. Silêncio. Mesmo tendo os olhos fechados, sei que a pessoa está aos pés da minha cama e me olha. Sei que me olha, embora esteja curiosa para saber quem é, continuo quieta, esperando que a iniciativa seja da recém-chegada. O silêncio me aprofunda. É tão denso que chego a sentir o seu peso sobre o meu corpo. Eis que uma voz invade o quarto cantante. Então, esse é o primeiro encontro das duas, e aí tem um decorrer do livro, né? Claro, não vou conseguir ler todo o livro aqui para vocês, mas tem a parte que a Ana Flores se apresenta então para Sofia. Sofia, eu sou enfermeira e há 5 anos coordeno a UTI desse hospital. Eu estava de plantão no dia em que você deu entrada. Acompanhei todo o seu processo e, ao saber que você não tinha ninguém, solicitei ao Dr. Rogério que me permitisse lhe fazer companhia. Então, a Ana, ela é enfermeira no hospital e ela solicitou as férias dela para acompanhar a Sofia. E ali decorre a história até a parte que eu depois continuo lendo para vocês. O que eu quero falar, que não tem como ler, né, tudo, o que eu quero falar para vocês, assim, que elas formaram um laço muito grande. A Ana Flores foi uma mulher que teve seus problemas, como todo mundo tem na vida, mas superou com alto astral, de bem com a vida. Então, ela é uma mulher forte, corajosa, determinada e uma mulher muito bondosa também, porque ela tirou férias do trabalho para ir cuidar de uma pessoa que não tinha mais ninguém na vida. Poucas pessoas iriam fazer isso, né? A gente vive rodeada de pessoas que não se doam a outras pessoas. E ali elas formaram essa bonita amizade. A Ana Flores cantava com a Sofia. A Ana trazia coisas para a Sofia comer fora da dieta das nutricionistas do hospital, e elas tinham uns diálogos ali engraçados, a Ana Flores tentando levantar a Sofia e cantando e trazendo coisas do passado para ser refletidas e revisitadas, e aí a Sofia começar a se levantar. E a Ana Flores não botava panos quentes no passado da Sofia e nem que ela teria a hora derradeira em breve. E aí vai passando a história até o momento que no hospital tem uma casa no lado de uma cachoeira, provavelmente uma cachoeira artificial, que alguns médicos moraram lá naquela casa quando vinham de outro estado ou de outro país. E o que a Ana Flores faz? Ela pega aquela casa, pede licença para a direção do hospital e ali naquela casa ela monta a casa da Sofia. Ela traz coisas da Sofia, da casa antiga, inclusive a Noêmia, que era a cozinheira, a auxiliar na casa da Sofia, que era lá do interior de Minas Gerais, parece que é isso, de Minas Gerais. Ela traz a Noêmia para ficar os últimos momentos da vida com a Sofia. Então ela resgata várias coisas do passado que tiveram importância para essa mulher, para ela poder ali naquela casa ter mais conforto, ter mais prazer na vida. E como a Sofia, ela estava com os cabelos desleixados, inclusive ela não cuidava mais, né, da aparência, e naquele momento, então, ela estava muito magra, muito debilitada, mas a Ana traz a amiga dela, que é cabeleireira, maquiadora, corta cabelo, pinta cabelo, e traz essa mulher para revigorar a Sofia. Então ela faz um corte Chanel, faz uma maquiagem e ela fica ali, apesar do estado dela, lindíssima. E
Outra coisa que a Ana faz é trazer uma coleção de livros de literatura para Sofia ler, né? Eram livros que ela gostaria de ter lido na vida e nunca teve tempo e nunca se dispôs a fazer isso. Então a Ana faz isso para ela e ela começa a ler rapidamente os livros, que é uma coleção, porque ela sabe que ela não tem muito tempo e isso vai ter um significado agora mais para o final. Outra coisa que a Ana faz também, entrou em contato com o ex-marido da Sofia, e esse ex-marido, no momento que ele soube da doença da Sofia, ele veio para o Brasil e estava acompanhando o decorrer da doença da Sofia através da Ana. Então, o que a Ana faz já chegando na reta final? Propõe a Sofia esse encontro. Ela pergunta se a Sofia gostaria desse encontro. Então, a Ana pergunta para a Sofia se ela quer rever o ex-marido e o que ela pensa quando a Ana pergunta se ela quer esse reencontro. A frase de Ana me invade, entra pelos meus poros, corre dentro de mim, amplia cada centímetro do meu corpo. Ela percebe, ela sabe. E a pausa que faz é absolutamente consciente, respeitosa, pois sabe que estou ouvindo o que a vida inteira pretendia ouvir. O passo que tanto desejei, o movimento que tanto esperei, antes porque queria recolocar tudo no lugar, reorganizar a casa, expulsar a solidão, superar o abandono, reatar o casamento. Mas agora não, a satisfação é outra, saber que alguém se interessa por mim. Mais que isso, é a possibilidade de reencontrar o homem que ainda amo, mas agora sem mágoas, reconciliada com o fato de que nossa vida não foi como eu queria, que houve erros, falhas, reencontrar Augusto de outra forma, diferente da última vez em que nos vimos. Ter a oportunidade de ver reabrir a porta, não para reatar o casamento, mas para pedir perdão, ouvir o que ele também tem para me dizer. Olha que interessante, né? Ela, nesse ponto do livro, ela já superou toda a mágoa. Então, quando a Ana propõe a ela esse reencontro, e inclusive com a atual mulher do Augusto, estar junto, ela concorda com isso, ela quer a atual mulher do seu ex-marido junto nesse encontro. Então, ela já sem mágoas, ela vai se encontrar, eles vão vir até a casa ali, que tá, onde que ela tá, junto ao hospital, para esse encontro, esse reencontro nesse momento da vida da Sofia em que tá a sua vida quase se terminando. E aí, então, eles se encontram algumas vezes, eles vêm jantar ali, tomar um café da tarde e eles colocam tudo no seu devido lugar. Tudo é conversado, tudo é explicado nessa parte do livro, inclusive com a atual mulher do Augusto. Então, não fica mágoa nenhuma mais. Um ponto bem importante do livro é que o Augusto fala do filho desaparecido e ele disse que sempre acompanhou todo o processo da busca, inclusive contou de uma passagem que ele e o filho foram viajar, que eles se davam muito bem. O filho, para a mãe, não demonstrava isso porque não queria essa briga entre os dois, essa disputa de amor, de poder. Ele se dava muito bem com o pai, viajaram junto nas férias e ela nunca soube. Então, o Augusto conta nesse momento para ela e ela sente uma alegria grande do pai e filho ter se reencontrado na vida, terem ficado de bem, apesar de tudo o que ela fez de colocar o filho contra o pai. E aí ela conversa com ele ali no momento,
pergunta para o Augusto, porque o Augusto já sabe o que aconteceu com o filho, e o que eles conversam é bem significativo, porque ela não quer ouvir de ninguém o que ela já sabe que aconteceu, que o filho não existe mais, que o filho morreu em algum lugar devido a alguma coisa. Lá no começo do livro, o filho tinha saído para dar uma caminhada, dar uma corrida e desapareceu. E aí não encontraram, a não ser na resposta que estava no envelope que ela nunca leu. Esse envelope nunca foi aberto. O Augusto, o pai, sabia, estava acompanhando, estava por dentro de tudo, né? E ela pergunta para ele se a resposta é o que ela pensa, que é que o filho morreu. E ele concorda, e aí ela diz que ela não quer ouvir essa resposta de ninguém. E assim se conclui essa parte bem importante de reencontro, de superação de mágoas, tristezas e abandono. E uma parte agora, já chegando bem no final mesmo, sobre a Ana, que foi uma amiga que acompanhou a Sofia, eu vou ler para vocês. O que Ana me ofereceu foi inédito para mim. Nunca havia sido tão profundamente tocada num relacionamento de amizade como fui por ela. Ela me acolheu, me expulsou, me fez sentir, ressentir, pensar, avaliar, reavaliar. Num curto espaço de tempo, ela me fez passar pelo vale da morte, consciente, sem ilusões, inteira na essência, sem dolorismo, sem vitimismo. Ela me ajudou a olhar sem medo para a mulher que minhas perdas haviam construídos. E ela me fez perceber que antes de morrer, eu precisava fazer morrer a mulher que me tornei, aquela que não correspondia à minha essência, uma mulher amarga, infeliz, infiel a si mesmo, cruel consigo e com os outros. E aí então se resume um pouco do sentimento da Sofia para com a Ana, essa mulher forte, determinada, alegre, que fez nos últimos momentos de vida da Sofia ter alegrias, reconciliações e ela se encontrar e se perdoar. Então a Ana foi uma personagem muito importante, muito definitiva nessa obra toda do padre Fábio de Mello, uma obra muito bonita. E o que a Sofia pediu é que a Ana ficasse com ela até o final. Ela só queria, no último dia, na hora final, que a Ana estivesse com ela, segurando na mão dela. E daí, então, foi bem ali no final, no último dia mesmo, eles tinham marcado um café da tarde com o Augusto e a mulher atual do Augusto, que depois eles iriam voltar para a casa deles, que eles moravam no exterior. E a Sofia chamou a Ana para conversar e disse que tinha terminado de ler a obra que ela estava lendo e que o café da tarde, o chá da tarde não iria acontecer, que ela sabia que estava chegando a sua hora. Precisava da Ana ali junto com ela, segurando a mão dela como elas tinham combinado. E aí tem uma parte final, quase final, aqui já estou bem no final, que eu vou ler para vocês. Fecho meus olhos. Agradeça a Deus pela dor que nos dói. Uma dor justa, de amor, de saudade. O filho reencontrou o pai. Foi-lhe dado o direito de corrigir o equívoco. A correção também me atinge, corrige em mim a culpa que durante os últimos meses me perseguiu. Tudo em mim está aliviado. Tudo em mim está alinhavado. Nada solto, tudo pronto. Bordado, delicado sobre a alma, feito pelas linhas da gratidão. Então, isso é bem importante, né? Bem significativo. Ela teve, então, a sua hora derradeira com aquele sentimento
tranquilo que o pai e o filho tinham se reencontrado em algum momento e que tudo tinha ficado bem. E aí, nos últimos momentos da Sofia, o que ela pede para Ana? Ana, posso lhe fazer um pedido? Todos. Cante para mim. O que você quer ouvir? Resposta ao tempo. Ana permanece em silêncio. Percebo suas lágrimas. O vento que me varre por dentro é frio como os ventos dos invernos. É o fogo se extinguindo, partindo de mim. Ana começa a cantar. E aí a Ana canta música, né? Que a Sofia gosta bastante. E aí a Ana canta a música para Sofia. E nesse momento eu continuo a literatura aqui para vocês. Minha voz se mistura à de Ana. Continuo debruçada na clausura do seu colo. Uma de suas mãos afaga os meus cabelos, a outra segura as minhas mãos. Há uma transfusão acontecendo. Enquanto meu corpo esfria, o de Ana se aquece. O fogo que em mim se extingue, nela se acende mais ainda. Estou sendo transferida, como se minha essência fosse nela se hospedar. Aos poucos, bem aos poucos, vou percebendo o silenciar de minha vida interior. Os órgãos estão se despedindo um dos outros. Um ritual bonito, íntimo, particular. Uma metáfora me ocorre. A orquestra está terminando a execução de sinfonia. Os músicos se olham, baixam seus instrumentos, volvem o rosto num aceno elegante. Tudo está parando, cada órgão está deixando de fazer parte do que sempre fez, pois participava do pacto de colaboração. O pacto chegou ao fim. O sopro me extingue, meu coração para. Em poucos segundos, os pulmões também. O cérebro recebe o comunicado. Apagam-se as luzes, acende-se a essência. E assim chegou ao final o livro, né? Esse livro magnífico que eu gostei muito de ler, teve um significado muito especial para mim. Espero que vocês tenham gostado desse resumo. Não sei se ele ficou longo, mas de qualquer maneira queria transmitir para vocês a obra e o quanto eu gostei. Por vários momentos lendo o livro eu me emocionei bastante, inclusive hoje aqui, depois de já ter lido, relido, a emoção tomou conta várias vezes e eu espero ter passado essa emoção. Isso aqui é uma obra, né? Então, são tantas obras que tem. O padre Fábio de Mello é um padre, né, da religião católica, mas independente de qualquer religião, o que transmite o livro, né? Como são as nossas escolhas ou coisas que são impostas para nós, uma separação que muitas vezes a gente não quer, a conduta errada da gente também, colocar um filho contra um pai, e a doença terminal que a gente não está preparado, a gente não tem esse preparo. E quando chega esse momento que tu não tem como voltar para casa, voltar para tuas coisas, tu pensa uma hora a mais só, eu ir lá designar as minhas coisas para alguém e não tem esse momento. Então, a mensagem que eu quero trazer é que a gente tem que procurar viver a nossa vida da melhor forma possível, sermos pessoas boas, tentar resolver as nossas coisas enquanto há tempo. E também, agora, uma parte talvez de saúde, sempre procurar fazer os nossos exames, tudo que tiver dentro do nosso alcance. O livro é um livro espiritual, mas que nos traz uma mensagem também da gente cuidar da nossa saúde, né? Gostaria de passar essa mensagem para todo mundo. Espero profundamente que vocês tenham gostado da resenha desse livro. Quem gostou, curte, comenta, vamos trocar ideias, deem sugestões. E se não é inscrito aqui no canal, eu ficarei muito feliz e muito contente de ter vocês aqui como meus inscritos, meus seguidores.
Muito obrigada e até o próximo vídeo. Já tem alguns vídeos aqui no canal e terão muito mais. E sugestões de leitura para eu ler e trazer aqui para vocês. Muito obrigada e até a próxima. E uma boa vida para todos nós.